Oi, gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Para quem não me conhece, eu sou Camila Jeanrê e hoje o assunto é a bariátrica. Eu prometi para vocês que estaria aqui contando um pouquinho do meu processo, de como foi, de como está sendo, né? Então, o vídeo de hoje vai ser sobre isso. Se o assunto for ficar muito grande, eu ver que o vídeo vai ficar muito grande, eu coloco ele em duas partes. Mas se ele não ficar, aí a gente faz em uma parte só e tá tudo certo. Aproveitando, peço para vocês se inscrevam no canal, deixa já sua curtida, comenta sugestões de vídeo, se vocês estão gostando dos vídeos que eu estou postando. Compartilha com os amigos, tá bom, gente? Me ajuda aí até o final do ano eu conseguir 1000 inscritos. É, o meu sonho, a minha meta é até o final do ano eu conseguir 1000 inscritos aqui no canal. Eu vou ficar muito feliz e vai ser o melhor presente de Natal que vocês poderiam me dar, é alcançar esses 1000 inscritos, tá bom? Então vamos lá pro vídeo de hoje. A primeira coisa que eu gostaria de contar para vocês sobre a cirurgia é o porquê que eu fiz essa cirurgia, né? Geralmente a cirurgia bariátrica ela é indicada, né, por conta do excesso de peso e por conta dos problemas que o excesso de peso traz para aquela pessoa que vai precisar fazer a cirurgia. No meu caso, eu faço exame check-up todos os anos, todo começo de ano eu faço check-up e todas as vezes os meus exames davam ok. Eu não tinha problema de colesterol, eu não tinha problema no fígado, eu não tinha problema de alteração de nada. Gente, os exames saíam perfeitos. Apesar de eu estar acima do peso, os meus exames sempre saíam ok. Eu não precisava tomar nenhum remédio, eu tava super bem de saúde, apesar de estar acima do peso. E aí, desculpa, gente. Aí até perdi o rumo, gente. Então, apesar de estar acima do peso, meus exames sempre saíam ok. Eu não tinha problema nenhum. E eu já fazia acompanhamento com nutricionista e tudo mais. E aí teve uma época, né, em junho do ano passado, de 2021, eu comecei a trabalhar e depois de um tempo que eu comecei a trabalhar, eu comecei a sentir muita dor de cabeça. Mas assim, e eu nunca fui. Isso é importante, tá, gente? Não se automediquem, tá? Sentiu qualquer coisa diferente no seu corpo, vai no médico, procura um especialista para ele poder te orientar qual remédio você vai tomar para aquela determinada coisa que você tá sentindo. Então, eu nunca fui sentir dor de cabeça. E eu comecei a sentir uma dor de cabeça meio chatinha, sabe? E eu passava o dia. Aí eu senti um primeiro dia a dor de cabeça. Aí falei assim, tá. E eu não tomei remédio, né? Porque eu não me automedico, mas eu falei assim, a dor de cabeça deve ser porque eu tô num ambiente novo, deve ser porque eu tô mexendo no computador e eu tava desacostumada. Comecei a achar soluções pra mim, o porquê daquela dor de cabeça. Então naquele dia eu não tomei e passou. Só que eu fui dormir com dor de cabeça. Só que eu dormi e a dor passou. Aí no outro dia eu acordei, fui trabalhar e durante o dia eu comecei a sentir uma dor de cabeça chatinha, sabe? Já tava começando a me incomodar. Aí quando chegou a noite que eu fui dormir,
começou a piorar a dor de cabeça. Ela piorou muito. Começava a latejar a minha cabeça, uma dor de cabeça que eu nunca senti na minha vida. Assim, doía muito. E eu dormi com a dor, né? E não tomei remédio mais uma vez, né? Porque eu falei assim, pensei, né? Não vou me automedicar porque é só uma dor de cabeça e tudo bem. Só que aí teve um detalhe. Isso já tinha ido pro segundo dia com a dor de cabeça. No primeiro dia foi assim, tipo, 40% de dor. No segundo dia eu já tava 60, 70. Aí fui dormir com a dor. No dia seguinte eu abri o olho, a dor de cabeça veio. Aí eu falei assim, não tá normal. Por quê? 3 dias com dores de cabeça, você dormir e acordar com a dor de cabeça, não é normal, gente. Aí nesse dia eu peguei e tomei um remédio para dor de cabeça. E aí no mesmo dia eu procurei um neurologista, porque eu falei assim, isso não é uma dor de cabeça normal, tá doendo muito. Eu chorava de dor, gente, eu chorava. Pensei comigo na possibilidade de ser uma enxaqueca, mas eu nunca havia tido, então eu não sabia se existia aquela possibilidade de ser. E aí, pra minha sorte, eu consegui logo ir no neurologista. Não lembro se foi no dia ou se foi no dia seguinte. E fui no neurologista. Aí eu cheguei lá e expliquei pra ela toda a minha situação. E ela pediu pra eu fazer. Primeiro ela falou que eu tava com uma cefaleia, né? Só que ela queria saber o nível disso. E aí ela me pediu para fazer um exame de líquor, que é um exame que coleta o líquor do cérebro, que passa pela espinha. Então ele coleta dali, coloca uma agulha na sua espinha, coleta o líquido para saber a pressão. Calma, gente, eu já tô falando do líquor, eu já pulei uma parte. Aí eu fui na neurologista, ela me pediu uma ressonância para saber se existia a possibilidade de algum tumor no cérebro e tudo mais. Aí entreguei esses exames para ela, viu que não tinha nada, que não mostrava nada aqueles exames, não tinha nenhum tumor. Daí eu já fiquei eu já fiquei mais tranquila, tá? Gente, desculpa se me fugir as palavras, é porque esse assunto, ele ainda mexe muito comigo, né? Então, vai ter horas que eu vou engasgar, mas eu tô tentando ser o mais minuciosa possível na história para vocês entenderem o porquê que eu fiz a bariátrica, que é importante vocês saberem, porque não é simplesmente você ir lá e quero fazer. Não, não é assim. Então, eu fiz os exames que ela pediu, ela me deu um remédio para diminuir as minhas dores de cabeça, e enquanto os exames ficavam prontos e eu tivesse que voltar lá. Eu fiz esses 2 exames, tudo ok, não deu problema nenhum. Aí foi onde ela pediu para colher o líquor da espinha, que é um exame bem chato, gente. Você tem que colher o líquor, depois você tem que ficar 24 horas na posição, você tem que ficar na horizontal, sem travesseiro, deitado. A pessoa tem que te dar comida na boca, você não pode levantar a cabeça, porque senão te dá uma cefaleia mais forte, daí você fica com uma dor insuportável na cabeça. E eu não poderia sentir isso, porque eu já tava com dor. Então, apesar de estar tomando remédio, eu ainda sentia dores. Mais fraca, mas sentia, né? E aí eu fiz o exame, fiquei deitadinha lá as 24 horas, só levantava pra ir no banheiro e voltava bem devagarzinho. Só que pro meu caso, eu sou tão sortuda que 24 horas não foi suficiente. Eu tive que ficar 48 horas deitada sem poder levantar. Então, assim, foi bem complicado, mas tudo bem. Aí, depois que eu fiz isso, ela pegou o resultado do exame e ela constatou que eu estava com um excesso de líquor no cérebro, né? O líquor, ele é eu marquei aqui, ó, anotei no computador,
para falar certinho para vocês o que é o excesso de líquor no cérebro, tá? É uma doença na qual ocorre o aumento da quantidade de líquor no cérebro. E quando em excesso, aumenta a pressão dentro do crânio, podendo causar danos, danos importantes no órgão, né? Para você ter noção do perigo disso, para quem não conhece, eu vou explicar para vocês quais são as consequências de você não cuidar desse tipo de doença, tá? Ela pode causar doenças como traumas, hemorragias intracranianas, meningite, algumas doenças infecciosas, má formação congênita, tumores e cistos, entre outras coisas que agora eu não lembro, porque já passou algum tempo e eu não lembro mais quais eram os danos que causava, mas eu lembro que eu podia ter até um AVC, e isso me deixou bem preocupada quando eu soube que eu tava com isso, com excesso de líquor no cérebro. E aí a neurologista, ela foi bem clara comigo, ela falou assim, olha, Camila, a gente tem duas soluções para você nesse momento, né? Ou a gente faz uma cirurgia na cabeça e coloca uma válvula para abrir o espaço onde o líquor passa, ou você faz a cirurgia de redução do estômago, porque o sobrepeso, ele prejudica a sua situação, e aí você perdendo peso, isso pode aliviar e aí diminui o excesso de líquor passando no seu cérebro. Gente, um sintoma, não um sintoma, mas uma outra consequência disso é que poderia perder até a minha visão. Então, isso me deixou muito preocupada também. E aí, voltando, eu vou lembrando, eu vou voltando e tudo mais. Então, eu falei, eu não pensei duas vezes, né, gente? A minha mãe sempre diz, coluna e cabeça a gente não mexe, porque é muito, muito perigoso, né? E aí eu falei assim, beleza, então vamos operar, porque se essa é a única chance de eu não ter uma consequência mais grave, então vamos operar. E aí foi isso, aí foi por isso que eu fiz a minha cirurgia. Então, eu estava dentro do quadro, né, de obesidade, que já era... Se eu fosse só atrás de um médico para ver essa possibilidade, eu já conseguiria, mas como o meu peso não me fazia mal, né, psicologicamente, tá? Eu me sentia bem como eu era, então, mas o meu peso já daria para fazer, mas não foi só por causa do peso, né, então foi por conta desse problema, então foi por isso que eu fiz a bariátrica. Que mais que eu possa falar? Aí agora, então aí esse foi o motivo, o porquê eu fiz a bariátrica. Eu espero não ter esquecido de falar nada pra vocês aqui nesse tópico do porquê eu fiz. Eu acho que eu falei tudo. Se eu não falei depois, se vocês tiveram dúvida nesse pedaço, deixa aí no comentário que depois eu venho e explico pra vocês a dúvida de vocês, tá bom? O próximo tópico que eu posso falar aqui pra vocês a neurologista me deu a carta para eu fazer a bariátrica. Porém, quem faz esse processo é o gastrocirurgião, tá, gente? Então, você tem que passar num gastro, e foi o que eu fiz. Eu procurei um gastro, na verdade eu procurei dois, e aí eu fui no que eu senti mais confiança em fazer. E aí entreguei para ele os papéis que a minha neurologista tinha me passado, expliquei para ele a minha situação, e aí a gente marcou a cirurgia. Eu fiz a cirurgia pelo convênio, tá? O convênio cobre, aí você tem que ver qual é o seu convênio, qual é a burocracia que ele te pede para você poder fazer essa cirurgia, e aí você, junto com o seu médico, depois de fazer
os exames que ele solicitar, vocês agendam a data, tá? Quais são as especialidades, gente? Porque assim, não é só você ir no seu gastro, cirurgião, e agendar uma data. Não. Você vai passar no gastro e você vai passar num monte de especialistas para eles poderem te dar a carta para você de aprovação, de liberação para cirurgia. Então você vai fazer uma bateria de exame infinitas, você vai passar em vários especialistas para depois voltar no gastro e aí sim agendar. Quais são os médicos que você vai ter que passar? Eu lembro que foi esse que eu passei: psicólogo, nutricionista, cardiologista, pneumologista, isso mesmo. Psicólogo, nutricionista, cardiologista, pneumologista, endocrinologista e o gastro. Foram 6 especialidades que eu tive que passar para poder ter a carta de liberação para a cirurgia, porque você só faz se você tiver em condições de operar, porque assim como qualquer outra cirurgia, é uma cirurgia de risco de morte. Então você tem que estar ok com a sua saúde para você poder operar, tá? E então, se você tiver que passar com outros, se eu tô te falando esses, mas o seu gastro te pediu outras especialidades, aí cada situação é uma situação, mas 90% dos casos, 99% dos casos, essas são as especialidades, tá, gente? Então, você vai passar, vai fazer. Geralmente, essas especialidades, elas pedem alguns exames, né? Mas a bateria maior de exames quem pede é o seu gastro. E aí, você faz esses exames e depois você leva para esses especialistas, tá? Essa é uma dica que eu dou para vocês. Faça os exames que o seu médico pedir e depois que você tiver eles em mãos, você vai nos especialistas, porque daí você já leva tudo e aí você não precisa refazer e ele não vai te pedir nada e ele vai te dar a carta se tiver tudo ok com você, tá? A única coisa que você faz por um tempo maior é o psicólogo, porque você tem que fazer algumas sessões para ele poder te liberar, para ele te dar o laudo de liberação para a cirurgia, tá? Que eu não tava lembrando o nome, mas é o laudo. Ele te dá o laudo de liberação para a cirurgia. Em 5 sessões, ele já me liberou, tá? Então, eu não sei se você vai precisar fazer mais, tal, mas eu fiz em 5 sessões. 5 sessões ele me liberou e eu consegui fazer. Eu anotei aqui para ir falando para vocês na sequência para vocês poderem entender, tá? Então eu já falei para vocês o porquê eu fiz, qual especialista você vai procurar, que é o gastro, depois ele vai te indicar os outros. Eu coloquei aqui o que você vai levar para o hospital. Geralmente, o hospital te manda, depois que você já tem a data, ele te manda uma lista do que você vai precisar levar. Mas no meu caso, eu levei uma camisola, levei meia de compressão, levei produto de higiene e roupa para sair do hospital. E todos os documentos, todos os exames, todos os laudos, tudo eu levei para o hospital. Então, basicamente foi isso. Que eu levei pro hospital, tá, gente? No dia da cirurgia, eu tava bem ansiosa, nervosa, porque até então eu não tinha feito nenhuma cirurgia na minha vida toda. Em 30 anos eu nunca fiz cirurgia, então essa foi a primeira. Então eu tava bem ansiosa, tava com medo, né, de acontecer alguma coisa. E qual foi a minha experiência no hospital no dia da cirurgia, né? Até então a internação foi ok, eles foram super solícitos e tudo mais. Depois eles vieram
me pegar no quarto e me levaram já na cadeira de rodas para a sala do centro cirúrgico. E aí eu fui com o coração apertadinho, dei tchau pra minha mãe tava lá comigo. E aí eu fui, aí eu cheguei, gente, numa sala que tinha uma tela enorme com um monte de nome e um monte de enfermeiro, de médico andando pro lado e pro outro naquele ambiente. E aí olharam pra mim e falaram assim: qual é o seu nome? Aí eu falei meu nome. Aí ela falou: ah, tá, é do robô. Ah, tá, gente, tem isso também, tá? Eu não falei pra vocês qual tipo de bariátrica que eu fiz, né? Eu fiz a bypass, tá? Foi a indicada pelo meu médico e foi a bypass que eu fiz. E eu fiz cirurgia robótica, tá? Então, seu médico vai te indicar também, mas se você não fez, tem essa opção de você fazer o médico te operando, e tem a robótica, que é onde ele fica num computador e o robô vem, te fura e ele fica pelo computador manuseando ali no videogame. Eu falo assim, ficou jogando um videogame ali te operando, né? Brincadeiras à parte, mas é um robô e eu fiz a robótica, tá? Aí foi isso. Aí eu cheguei lá e eles pegaram e falaram assim: ah, é a do robô, pode levar pra sala. E aí assim, gente, você já tá fragilizado, você tá com medo e tudo mais. E aí me levaram pra sala e já me colocaram na maca, estenderam as minhas mãos assim. Aí já começou um furar de um lado, um do outro e doendo. Gente, eu tenho a marca do acesso que eles colocaram na minha cirurgia até hoje. E aí eu não queria falar nada porque eu tava com medo, não sei, gente, eu só não falava. E aí ele começou a furar, um cara de um lado, a menina do outro, provavelmente eram os enfermeiros ou o anestesista, não sei dizer quem era que tava me furando, mas ficou os dois me furando, aí eu comecei a chorar. E aí ele falou assim: que foi? Tá doendo? Aí eu não conseguia falar, gente, eu só chorava. E tipo assim, se eu começasse a chorar e a minha pressão subisse, não ia conseguir fazer a cirurgia, porque apesar de eu não ter problema de pressão, se você tá com a pressão alta, você não pode fazer a cirurgia. Então eu não conseguia falar. Aí a menina pegou e falou, aí ele conseguiu pegar o acesso do meu lado esquerdo. E a menina que tava do outro lado falou assim: ah, eu não vou furar ela, só vou furar ela na hora que ela já tiver desacordada. Falou assim na minha frente, como se eu não fosse nada, como se o que eu tava sentindo ali fosse... Porque pra eles é tão prático, é tão corriqueiro aquela situação, que a pessoa que tava ali sendo para ser operada, se preparando para ser operada, era só mais uma, entendeu? E aí depois que ela falou isso, eu já não lembro mais de nada, porque daí ele já tinha conseguido pegar o acesso, o remédio para eu poder adormecer, né? Já tinha feito efeito, já e dali eu já não lembro de mais nada. E eu acordei, aí eu só lembro depois de estar acordando numa sala com várias macas do meu lado, e tinha pessoas do meu lado, então você acorda meio desnorteado. E eu só lembro aí tinha uma enfermeira em pé, e gente, eu senti uma sensação de vazio, sabe? Eu só queria ter alguém do meu lado ali, eu queria ter minha mãe, meu marido, que eles estavam comigo no hospital, só queria ter eles ali. Só que eu acordei e eu tava sentindo muita dor. E aí eu comecei a chorar. E aí veio uma enfermeira e começou a perguntar o que eu tinha. E aí eu falei pra ela que eu estava sentindo muita dor. Eu estava me sentindo muito mal. Mas falando meio dormindo, assim. E aí eu ingenuamente... Ingenuamente? Acho que tem essa palavra.
Eu, na minha inocência, naquele momento, acordando da anestesia, pedi a mão pra ela me dar a mão, e ela não me deu. E aí ela mexeu no remédio e eu dormi de novo. Daí eu acordei, aí sabe quando você vai acordando de novo? Só que daí dessa vez eu fiquei quieta. E aí eu olhei para um lado, olhei para um outro, aí uma outra enfermeira viu que eu tava acordando, aí aquela que eu pedi a mão pra ela, né, quando eu acordei da primeira vez, falou assim, não fica do lado dela não, porque senão ela vai querer que você fique aí. Então, essa foi a minha experiência da cirurgia em si no hospital. E esse vídeo tá ficando... Achei que ia ser mais rápido, mas como eu tô entrando muito em detalhes com vocês, ele tá ficando um pouco longo. Então eu vou fazer ele em 2 partes. No próximo vídeo eu já conto pra vocês, eu já começo a entrar no assunto de como foi o pós-cirúrgico depois que eu voltei pro quarto, tá, gente? Eu espero que vocês estejam gostando. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever no canal, de comentar muito, de compartilhar, tá bom, gente? Rumo aos 1000 inscritos até dezembro, tá? Então, próximo vídeo eu vou contar pra vocês, já vou entrar no assunto de como foi o pós-cirúrgico ainda no hospital, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!